Você acha que as condições são muito ruins na Coreia do Norte? Você não sabe de nada. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. As condições são muito piores do que você imagina. Sim, recentemente tem circulado informações sobre fome ampla na região. Acredite, a situação está desesperadora agora, mas sempre esteve muito ruim. A fome é uma constante na história da Coreia do Norte, como via de regra de todo o país comunista, de todo país que acha por bem substituir o sistema de preços por um controle centralizado. Como era esperado, a economia da Coreia do Norte muito rapidamente descambou para a ineficiência. Mas não é só isso, a coisa lá é muito pior. A agricultura, que nunca foi muito forte por lá, acabou também sendo um desastre desde o início do país. Quer entender por que as coisas ali deram errado tão rápido e ainda assim o sistema comunista se mantém até hoje? Eu vou explicar com base no livro Caro Leitor, uma autobiografia não autorizada de Kim Jong-il, escrita pelo libertário americano Michael Malice. O grande herói libertador da Coreia do Norte foi Kim Il-sung, pai de Kim Jong-il e avô de Kim Jong-un e Kim Yo-jong, que imagina seja quem está comandando o país nesse momento. A Coreia surgiu da unificação de 3 pequenos reinos que havia na região da península por volta de 57 a.C. e existiu por vários séculos assim como um país independente. Nessa época desenvolveu a sua língua e a forma de escrita única. Porém, devido ao crescente poder da China, passou a ser um protetorado chinês, ou seja, tinha alguma autonomia, porém a China era quem efetivamente mandava na região. No século XIX foi invadida pelo Japão e passou a fazer parte do Império Japonês até o fim da Segunda Grande Guerra. Com o fim da Segunda Grande Guerra, 2 países no mundo foram divididos. Todo mundo sabe do caso da Alemanha, que foi dividida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Mas também a Coreia foi dividida entre Coreia do Norte, administrada pela União Soviética, e a Coreia do Sul, administrada pelos americanos. A União Soviética colocou Kim Il-sung, um militar herói da guerra contra os japoneses, como ditador da Coreia do Norte. Os Estados Unidos colocaram Syngman Rhee também como ditador completo na Coreia do Sul. Ambos imediatamente se declararam ditadores de toda a península, e logo em seguida veio a guerra. O Norte, com a ajuda chinesa e soviética, atacou primeiro em maio de 1950. Chegou a ganhar quase toda a península, ficando o exército sul-coreano restrito a uma região ali de Pusan. Então as tropas americanas chegaram em setembro daquele ano e viraram a guerra. Retomaram não apenas toda a área original da Coreia do Sul, mas também quase toda a Coreia do Norte. Em novembro de 1950, os exércitos da Coreia do Norte ficaram restritos a uma pequena região na fronteira e na região nordeste do país. Porém, novamente, a China mandou reforços e no final as fronteiras ficaram mais ou menos as mesmas do início, que são mais ou menos as fronteiras que temos hoje. Detalhe, os países nunca declararam o fim da guerra, nunca houve um armistício. Em tese, ainda estão em guerra até hoje. Após a guerra, sob a orientação de Stalin, Kim Il-sung resolveu implementar o comunismo com o mesmo rigor e força do seu amigo russo. A primeira coisa que ele fez foi criar o sistema Songbun, um sistema de castas da Coreia do Norte. Sim, exatamente isso, similar ao que acontecia no passado na Índia. Você recebe uma classificação do governo que diz que tipo de cidadão você é. Dependendo da sua casta, você terá mais ou menos direito. Para iniciar o processo, foi feito um enorme censo no país, identificando cada cidadão e classificando em uma das 3 castas principais. A casta mais alta é chamada de Core, ou Central. É composta por militares que lutaram nas guerras do Japão, na Segunda Guerra e na Coreia, membros do Partido Comunista, sindicalistas e operários. Essa é a casta mais alta no regime comunista. A casta mais baixa para eles é chamada Ostile, ou hostil, que era composta por donos de terra, donos de comércio, donos de indústria, antes da guerra. Advogados, banqueiros, padres também estavam nessa casta. É a casta dos intocáveis, a casta mais baixa. Não pode fazer curso superior, não pode ir para a capital do país, não pode chegar nem próximo às fronteiras. Tipicamente o pessoal da casta hostil fica exilado no nordeste do país, que é a parte menos desenvolvida de lá. São os últimos a receberem comida em racionamento. E entre esses 2 extremos, a casta Wavering, ou oscilantes, engloba todos os demais. Essas 3 castas é só o começo, depois elas se subdividem em 51 subcastas,
e a sua vida é determinada por elas. Pior, os seus filhos terão a mesma casta sua. Lógico, se forem a casta alta, terão a possibilidade de estudar numa universidade, ter um bom emprego. As castas baixas, por outro lado, estão condenadas à pobreza irremediavelmente. Se você se casar com alguém de uma casta inferior, a sua casta é diminuída para a casta menor. Existem raríssimas situações em que alguém sobe de casta, mas por qualquer motivo pode-se ser rebaixado. Agora, imagina tirar, por exemplo, todos os proprietários de terra do campo e colocar lá outras pessoas para cultivar os campos. Imagina tirar todos os comerciantes, advogados e banqueiros e colocar outras pessoas sem experiência para realizar essas tarefas. Você consegue imaginar? Como você pode imaginar, o resultado foi trágico. Muito rapidamente começou a faltar de tudo na Coreia do Norte. O efeito da impossibilidade do cálculo econômico no socialismo, vocês sabem, leva algum tempo para aparecer nessas sociedades. Mas, com medidas tão absurdas, ao contrário da União Soviética, a economia na Coreia do Norte degringolou muito rápido. Porém, enquanto a União Soviética existia e tinha interesse em manter países comunistas no mundo, a situação era confortável. A União Soviética garantia subsídios e comprava os poucos produtos ineficientes criados pela Coreia do Norte, meramente para manter o país vivo. Com isso, Kim Il-sung estabeleceu uma ditadura de forma muito dura, quase religiosa. Toda casa na Coreia do Norte precisa reservar uma parede para a foto do grande líder. Os professores atribuem a ele qualidades quase divinas mesmo. O problema todo começou quando a União Soviética colapsou. A Rússia não tinha interesse em subsidiar a Coreia do Norte. A Coreia do Norte não conseguia produzir comida para alimentar seus próprios habitantes e não conseguia produzir nada que tivesse valor para ser trocado com outros países por comida. Kim Il-sung tratou desse problema com a tradicional solução comunista. Lançou um problema conclamando os norte-coreanos a diminuir de 3 refeições para 2 refeições por dia. Pronto, problema resolvido, certo? Grandes soluções da história do socialismo. Afinal, quem se importa com quantas calorias cada um precisa consumir por dia, né? É só comer menos. Lógico, isso junto com um sistema de casta que fazia com que as castas menores tivessem menor prioridade na distribuição de comida, levou muitos à morte por inanição. O que, na verdade, estava de acordo com os planos do grande líder. Ele chegou a falar em determinado momento: é muito difícil fazer o comunismo funcionar com muita gente. Ou seja, na cabeça dele, era bom que tivesse menos gente. O comunismo talvez funcionasse com menos gente. Na verdade, grande líder, é impossível fazer o comunismo funcionar com qualquer número de pessoas, como já explicou Mises em seu paper em que descreveu a impossibilidade do cálculo econômico no socialismo. Para entender esse argumento, veja o vídeo sobre isso lá no canal Ancapsu Classic. Mas a repressão lá não é só fome, não é só o sistema de castas e a ineficiência da falta do sistema de preços. Existe também o sistema de delação e punição familiar. Todo estudante aprende muito cedo que deve denunciar seus pais e mesmo seus colegas de classe e seus professores se ver qualquer ação indevida destes. Coisas como aplaudir com pouco entusiasmo o grande líder já é motivo para punição. Pior, as punições lá são sempre familiares. Se você fizer alguma coisa errada, toda a sua família, 3 gerações dela serão punidos. A única chance de escapar é se for você quem denunciou a sua família para o governo. Imagina o pesadelo completo que é ter uma família por lá. Isso também evita muitas das fugas para o sul, porque mesmo que o norte-coreano consiga fugir das condições terríveis de lá, ele sabe que estará condenando não apenas a ele, mas a toda a sua família. E a pena não é leve. Crimes de traição ao governo são punidos nos Kwanliso, os campos de concentração norte-coreanos. Basicamente, no campo de concentração você se torna um escravo do Estado. Vai trabalhar em alguma indústria ou no campo por longas horas, com pouca comida, nenhuma privacidade, nenhum conforto. E lógico, nenhum salário. E nem pode sair de lá. É uma pena para a vida toda, para 3 gerações da família de quem cometeu um crime. Homens muitas vezes são colocados para minerar carvão por meses a fio, a ponto de morrerem por falta de vitamina D, por não verem a luz do sol. Mulheres são proibidas de fazer sexo com os guardas, a ponto de, se uma delas é estuprada, ela é em seguida punida por ter feito sexo com o guarda. Pior, nem o suicídio é uma solução ali, porque se você se suicidar, seus parentes terão que complementar a sua cota, trabalhando mais para complementar a sua parte. Repare o segredo norte-coreano para manter um Estado comunista muito depois da economia ter sido dizimada. Controle social. Fazer
1. Pessoas denunciarem umas às outras e 2. Criar penas familiares. Além da figura da pessoa que transgrediu a regra, toda a família responde por isso. O Estado é incapaz de controlar cada pessoa em um país, mas se ele consegue fazer com que uma pessoa controle a outra, ele chega muito próximo dessa onisciência. Pior, expandindo a punição para toda a família, literalmente punindo inocentes pelo mero efeito de consciência do culpado, torna menos provável a transgressão da lei por lá, torna maior a força para as pessoas obedecerem ao grande líder. Nem Stalin foi tão cruel assim na União Soviética, nem Mao Tse-tung chegou a esse nível de crueldade. Embora a Coreia do Norte tenha conseguido uma sobrevida impressionante com a economia totalmente destruída apenas com controle social, isso só se mantém de pé devido ao controle da informação. Apenas um pequeno grupo de funcionários do governo pode acessar a internet lá. Jornais, televisões, revistas vão sempre te mostrar propaganda estatal o tempo todo. Cada vez mais, porém, a informação entra na Coreia do Norte. Curiosamente, muitas vezes pela fronteira com a China, uma vez que a fronteira com a Coreia do Sul é muito controlada, mas muitos habitantes da Coreia do Norte acabam tendo contato com mercados e com outras pessoas através da fronteira com a China. Cada vez mais, os habitantes de lá estão cientes do tamanho da falha que é o Estado comunista da Coreia do Norte. Como a fome e escassez de tudo em que vivem é culpa do governo. Eles podem usar essa ditadura cruel e desumana para se manter no poder por muito tempo, usando essas técnicas brutais e controlando a informação. Mas não há como controlar a informação para sempre e não há comunismo que dure para sempre. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!